O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-lo, Jesus disse: ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, radiovintes, internautas, para entendermos, abrirmos uma chave de compreensão para a liturgia de hoje, os leprosos da primeira leitura, os leprosos do Evangelho de Lucas, no capítulo 17, 11 ao 19, que nós acabamos de proclamar agora. Temos que recorrer, claro que teologicamente, a Bíblia, a base para tudo isso, os textos do Antigo Testamento, o contexto que o povo vivia, e a sabedoria, a grata teologia, capacidade também teológica, de Santo Agostinho, quando ele vai falar então da dicotomia, não podemos cortar o homem no meio e separar as duas partes, mas são visíveis a parte material, a parte carnal, que fica aqui na terra, não nos acompanha depois, a não ser Jesus e Maria, e a parte espiritual, que é a essência de cada ser humano. Como disse no início da celebração, dia do nascituro ontem, teologicamente, quer dizer, em Deus, aquele que vive em Deus, acredita em Deus e proclama, Deus sabe que o momento da fecundação é o momento de Deus, é o momento sublime, o silêncio, a intimidade de Deus. Então o encontro dos gametas masculino e feminino já começa a vida, onde Deus cria a alma e o anjo da guarda. Quer dizer, então, quando nós vivemos só o homem, matéria, as leis, a parte fria, rígida do dia a dia da vida, nós cuidamos somente da matéria, que é essencial para um bem viver, mas que não serve para nada a não ser depois sepultar e ficar aqui. Não se leva nada junto, não se acrescenta mais nada depois disso. Mas temos a graça, então, a alegria de ter a alma, criada por Deus, esta permanece, esta vai, ou para o céu, ou para o inferno. Mas ela prossegue, ela continua. Então, é nessa situação que Jesus age, vendo o corpo físico dos leprosos, mas também vai, a tua fé te salvou. O lado frio da lei calculista, cumpra para dar uma satisfação a tudo isso, mas o importante é a fé. A tua vai, levanta-te e vai, tua fé te salvou. Então nós vimos aí uma proporção 90% contra 1, ou seja, 10% contra 90%. 9 preocupados com a lei, quando alguém se apresentava com alguma mancha na pele, que poderia ser alergia, uma coisa provisória, ou a terrível lepra, que não se chama mais lepra, hanseníase, graças ao cientista médico Hans, que descobriu então a cura da lepra. A lepra existe ainda, até hoje, não é coisa. Então, não foi erradicada totalmente. Então, tem casos de lepra, são muito raros, mas tem pouco, ainda tem, sim. Existe o tratamento, a pessoa descobre, trata antes dela fazer o estrago. Ela não reverte o estrago que fez, mas é curável aí. Mas naquele tempo não, a lepra então era tida como alguma coisa do mal, do demônio, de castigo. Portanto, as pessoas eram
tiradas desumanamente no meio do convívio da sociedade. Até nos tempos um pouco mais modernos, né? Se nós voltarmos aí talvez um século atrás, as pessoas também eram retiradas das suas casas, né? Alguém já deve ter conhecido o leprosário de Pirapitingui, entre Sorocaba e Itu, na estrada de Itu. Então passava lá, olha, um condomínio, né? Não, ali era um leprosário onde as pessoas eram retiradas e levadas para lá. Sorocaba, né? Jardim Betânia, né? Então era inicialmente onde os curados da lepra compravam suas casas ali porque se tornavam assim um leproso, né? Sem olho, sem orelha, sem as articulações. Então ficava horrível, ficava realmente algo repelente de se ver. Então, né, agora voltando no tempo de Jesus, então se tirava do meio da sociedade. Quem que era a autoridade, né? O sacerdote do templo, o sacerdote judeu do templo, naquele tempo de Jesus. Então ele prescrevia lá, não era uma receita para ele ficar curado, né? Não dava uma receita de oração, de espiritualidade para ele, mas para ser retirado, como se fosse uma autorização, como se fosse ele seria deserdado da sua herança, da sua família, ele seria então retirado e jogado para fora do convívio das pessoas. Então, imagine, né, os povoados. Cada povoado, a lepra existia, era contagiosa. Então, cada periferia dos povoados havia grupos de leprosos que foram retirados para lá do rio, para lá daquele vale, para lá daquela barroca. Então, eles não podiam pentear o cabelo, eles não podiam se trocar de roupa, tinham que vestir roupas rasgadas, tinha que ter algum instrumento para fazer barulho, uma panela velha, sei lá o que era, para quando então alguém se aproximasse, fazer barulho e gritar, não se aproxime, leproso. Então, terrível, né? Imagina a situação dessas pessoas que eram acometidas desse mal. Morria não por causa da doença, né? Por causa do preconceito, por causa de todo esse desamor. Abrindo um parêntese, né? Quem foi o primeiro a acolher os leprosos, a ter um tratamento digno? A igreja católica, que eu falo, né? Perigoso a gente falar igreja católica, tem tantas igrejas católicas, né? Dentro do próprio igreja do Papa, né? Católica Apostólica Romana, tem também lá um lado, né? Perverso até, digamos assim. Então, não, a igreja caritativa, a igreja de Jesus Cristo, a igreja das origens do livro dos Atos dos Apóstolos, a igreja profética e missionária, ela então criou os primeiros leprosários, primeiras comunidades que acolhia os leprosos. Quando surgiu a AIDS também, terrível, né? Como as pessoas eram discriminadas, foram as comunidades católicas também, as primeiras freiras lá nos Estados Unidos que criaram então os primeiros centros de acolhimento para AIDS, né? E assim todas as doenças, né? O próprio câncer, então as comunidades que cuidam. Enfim, é um parênteses, né, como já disse. Então a situação daquele que a autoridade daquela época, misturando a autoridade civil com a autoridade religiosa, fazia então um documento de deserdamento da família, da sociedade, e eles eram jogados fora, literalmente jogados fora. Lá vai morrer. Se não era lepra, pegava, né? Se não ia morrer pela doença, morria pela situação que se encontravam lá. Para nós, então, criarmos em nossa mente, né, para nossa reflexão, a região da Galileia, a região da Samaria, alguns povoados vizinhos por ali, né? Quer dizer, o trajeto entre um povoado e outro. Seria assim as estradas vicinais, né, de hoje. E Jesus fazia um trajeto como esse, saindo da Samaria, indo para Galileia, né? Então fazendo esse trajeto ou o contrário. E quando surge um grupo desses, imagine você caminhando sozinho, sai um grupo, essas pessoas. Esses são realmente espantalhos, né? Todo mundo saía correndo, não precisava gritar, né? Só de ver saía correndo. É horrível, né? Horripilante que era a situação daquele povo. Jesus para, Jesus acolhe, Jesus conversa, né? O que vocês querem, né? Queremos ser curados. Tá bom, vai lá cumprir o preceito, a regra, a lei, para dizer para o sacerdote que vocês estão curados. Ainda não? Tá, mas vamos então. Quando começam a caminhar,
percebem então que estão curados, a pele, né, vai se tornando, enfim, perceberam então a cura. Os 10 indo até o templo para rasgar aquele documento e adquirir o outro, dizendo: agora eu tenho liberdade, sou reinserido de novo na sociedade. E quando eles percebem, né, desparadamente vão cumprir esse objetivo. O lado civil da coisa, né, o lado frio, o lado da lei. O outro imediatamente agradece. Isso aconteceu por uma obra de Deus, por uma obra divina. Ele volta a louvar a Deus, ele volta a agradecer, ele prostra-se em terra, ele deita no chão e Jesus fala: não, levanta-te, é a tua fé, não foi eu que te curei, é a tua fé. Mas a propósito, não tinha 10 com vocês? Cadê os outros 9? Então foram buscar o seu privilégio, né? Foram buscar as suas coisas, foram buscar o mundo, né? Para resumir bem. Onde nós nos encontramos? Que caminho nós trilhamos? O caminho desse 1%, né? Quer dizer, 10%, desse único que voltou, ou somos os 90 por aí, correndo atrás das coisas mundanas, através dos seus interesses próprios. Então depois um dia vai dizer: cadê Deus que não ajuda, né? Antes você se afastou, antes você não buscou. Então a situação do leproso. Então quando aconteceu o fato, o livro dos reis, do capítulo 5, né? Para quem quiser acompanhar em casa, o sírio Naamã. Bom, lembra que depois desse fato aqui, Jesus, quando surge, né, quando vem Jesus, ele vai, sei lá quantos anos depois disso aí, quantos séculos depois de tudo isso. Então Jesus encontra uma situação quase que ainda parecida. Voltando para a primeira leitura, o livro dos reis. Naamã era um general importante lá da hierarquia da polícia da época, né, do exército da época. Eram, portanto, inimigos que atacavam os povos da região. Com certeza Israel, Jerusalém, tinha sido já atacado por eles também, por ele. Tanto é que havia uma empregada lá que servia a casa de Naamã, que com certeza foi num dessas invasões, né, desses conflitos, onde se levavam os jovens, as mulheres, os artistas, né, as pessoas, então roubavam, né, essa mão de obra preciosa. E ficava lá os idosos, os doentes, o resto de Israel. Tá? Então, essa pequena, simples serviçal da casa, né, percebendo o desespero do seu patrão, né, com toda a sua soberbia, lá, sua autoridade, ela teve a humildade de falar: Senhor, eu vou colocar a palavra na boca dela que ela não falou, né? Como quer dizer assim: Senhor, eu fui tirada da minha terra lá, né? A terra lá na Galileia, né? Região lá de Israel. Eu fui tirar, vocês me roubaram de lá e eu estou aqui cuidando da sua casa. Mas eu posso te dar um conselho: nós temos o homem de Deus lá. Nós temos o profeta Eliseu, herdeiro da promessa, da profecia de Elias. Vai até lá, ele pode te curar. Ele deve ter dito, né? Mas quem é você para dizer isso para mim? Será que não vê que eu sou um general, sou uma autoridade suprema, máxima aqui? Né? Mas tá bom, né? Talvez a insistência dela, ele falou: tá, prepara aí a carruagem, né? Os carros, os cavalos, as pompas, os guardas, os soldados que vão. E dirigiu lá essa comitiva toda lá. Vamos lá então, vai o tal de homem de Deus. Vamos encontrar o homem de Deus lá. Quando então o GPS, né, apitou lá, pipi, você chegou? Claro que não, né, não tinha isso. Mas quando chegou naquele local, certamente ele disse assim: o que? Vocês me trouxeram aqui, tiraram lá da Síria para trazer aqui, né, nessa bimboca aqui, nessa gruta, né? Cadê o homem de Deus? Está lá dentro, ó. Nem desceu para fazer uma recepção, né? Nem colocou um tapete, sabe que eu sou uma autoridade. E o profeta lá de dentro, né, Eliseu, falou: pula lá, vai lá, olha lá o Rio Jordão ali na frente, vai dar uns passos, pula ali 7 vezes no Rio Jordão. Tá vendo lá? Eu saí da Síria com os nossos rios limpos, aí vou pular nesse rio, o Rio Jordão tem uma cor escura, né? Não, vamos embora. Aí convenceram: já estamos aqui, custa fazer o que ele está pedindo lá? Tá bom, foi lá, mergulhou 7 vezes no rio e ficou curado. Bom,
Deus agiu em cima de uma maldade, né? Tanta gente boa pedindo graça, e Deus vai atender o pedido de um homem mau e ruim. Não, ele usou uma ferramenta, né, dessa maldade. Então essa prepotência, essa soberba, nós tiramos teologicamente muitas lições. Não adianta você querer estar no topo de tudo, lá no alto do seu pedestal. Você cai e precisa de quem está aqui embaixo. Precisou então da influência daquela serviçal, daquela mulher. Lá, aquele homem desprendido de todos os seus bens, vivendo apenas da natureza, como um eremita ali, né? Com toda essa pompa, ele não era capaz de nada, mas aquele homem com a sua palavra disse: pule 7 vezes e fique curado. Que não foi pela autoridade dele, mas pelo poder que Deus agia através dele. E ele voltou então, humilhou-se, né, de cabeça baixa, como a gente diz popularmente, colocou o sabinho no vão da perna e saiu quietinho. E foi lá então dizer para o profeta: não, que bom, eu reconheço, eu vou te presentear. Provavelmente havia ali, né, ouro, essas coisas. O profeta falou assim: nenhum centavinho eu quero. Você não deve nada, não sou eu que, enfim, né, aceito. Não aceito nada de presente, nada de paga, a gratuidade de Deus. Ele falou: tá bom, eu quero então levar duas cargas de terra. Era um pouco, né? Não é meio estranho isso? O que ele vai querer levar terra, né, carga que 2 jumentos consigam carregar? Coloca aquele cesto de cada lado, né, do animal, e vou encher então o que o jumento consegue levar. Tá bom, né? Não sei para que você quer a terra, né? Então aí a gente vai ver assim a origem, né? Terra Santa, quem vai para a Terra Santa, quero trazer um pouquinho de Terra Santa. Aí vende-se um monte de coisa lá que faz saber que terra que é, né? Que juram que é Terra Santa. Tá, mas aí é um capítulo à parte. Então ele vai: para que você quer essa terra? Onde eu tenho os meus deuses, os meus ídolos, deuses com letra minúscula, ídolos, imagens que têm olho, mas não enxergam, que têm boca, mas não falam, que têm ouvidos, mas não ouvem. Né? A referência à idolatria, que usam aí para nos atacar também. Não é a imagem representando Jesus, Maria. Então aquela imagem: não mais servirei a esses deuses, a esses ídolos, não mais vou oferecer sacrifícios a ele. Ele desmanchou então lá o seu altar, sei lá o que, e construiu um outro, onde colocou então aquela terra para sobre ela oferecer o sacrifício ao único Deus, ao Senhor nosso Deus. Né? Olha então a trajetória, olha a descoberta, olha como Deus usou de certas ferramentas. Vai até haver uma polêmica quando Jesus chega, né? Então o pessoal reclamando lá de certas coisas, e Jesus fala assim: mas espera um pouco, não havia muitos leprosos aqui em Jerusalém também? Por que Deus foi curar lá na Síria aquele homem, sabendo que toda a sua prepotência, a sua maldade? Não havia também viúvas lá em Sarepta, né? Viúva lá de Naim, que perdendo então o seu primogênito, quer dizer, a sua última proteção, o Senhor foi lá e ressuscitou. Sabe por quê de tudo isso? Porque lá havia fé, e aqui em Jerusalém não tem fé. Ali tem comércio, tem prepotência, tem a politicagem, exatamente como nós vivemos hoje. Então o mundo é o mundo dividido entre o bem e entre o mal. As pessoas que buscam o bem das pessoas desinteressadamente, né? Eu fiz o bem, eu deixei de crescer, eu perdi meu emprego, eu deixei de construir coisas, e eu fiquei aqui materialmente pobre porque ofereci a minha vida, o meu trabalho ao outro. Ótimo, esse ganhou. De que adianta ganhar o mundo inteiro, mas se perder a sua alma? Só que nós ficamos sempre com o lado que mais pesa, né? O lado material. Aí eu, como acabei de dizer, o nosso conforto em casa, está cheio de gente, a transmissão assim, é bom, é cômodo, aí eu participo lá em casa, mas não tem a eficácia. Então eu não saio mais do meu conforto para vir à igreja. Aqui eu encontro, aqui eu vejo o problema, aqui eu vejo a realidade, aqui eu convivo com as pessoas, cada um com o seu defeito, como o meu também, temos os nossos defeitos, né? A gente coloca numa bitoneira bastante pedras bicudas e deixa rodando um certo tempo. Quando você vai tirar, as pedras estão
arredondadas, ou quebrou aqueles bicos, aquelas arestas, ou seja, se esfregando nas outras, eles vão se reconstruindo, vão se lapidando. O ser humano precisa então estar misturado para quebrar essas arestas. A primeira é o topete, a prepotência do homem. Sempre o melhor, sempre eu entendo mais. O outro é burrinho, é coisa de gente ignorante, é coisa de gentinha, é coisa de gentalha. Nós não crescemos, nós patinamos sempre no mesmo sentido. Então vamos compreender o pensamento do apóstolo Paulo na segunda leitura, quando ele escreve, pessoal de casa aí, carta São Paulo a Timóteo, no capítulo 2, o versículo 8 em diante ali. Paulo está preso, Timóteo, o bispo que ele chamou e sagrou, entendendo o contexto da época. Timóteo poderia ter dito assim: eu tinha minha família, poderia ter a minha família, as minhas coisas, os meus bens. Eu segui Paulo. Paulo me falou que tinha que pregar, tem que ser missionário, anunciar Jesus Cristo. Desprendidamente eu deixei tudo e fui seguir, Agora eu tenho um abacaxi na mão, tenho que cuidar de uma comunidade, de um povo. E o meu exemplo, a minha referência está preso, está na cadeia. Paulo fala assim: Timóteo, não sinta vergonha disso. Eu não sou um malfeitor, eu estou preso por causa da verdade. Parece que nós estamos vivendo os nossos dias de hoje, O bandido é solto, inocentado, o inocente é preso. Às vezes até brinco, às vezes você vai fazer um boletim, você fica preso, você está acusando. Então a inversão de valores não é de agora. Isso daí são raízes, são sementes que temam em sobreviver. E o mal cresce, Infelizmente o mal, ele se propaga muito mais. A tiririca, pode estar, não precisa cuidar, não precisa regar, ela prolifera de uma maneira impressionante. Nós queremos lá alface, alguma coisa, um trabalho para selecionar e cuidar. Então o bem e o mal é sempre próspero, O mal é sempre até atrativo, e às vezes a gente esquece esse outro lado e acaba indo para o lado do mal. É só fazer um pequeno retrocesso, Os profetas todos morreram. O rico lá, Lázaro e o rico lá, Então tem os profetas, mas eles mataram os profetas. Por que cortaram a cabeça de João Batista? Aliás, o santo de hoje, eu vou abrir um parênteses, não quero me perder no que eu estava dizendo. Que santo é hoje? Vocês por acaso viram o santoral de hoje? Claro que entre um montão de santos é Santo Dionísio, bispo do ano 250 da igreja, o Papa Fabiano, nessa época, São Fabiano, o Papa da época, que foi morto também, decapitado por causa da palavra. Para renunciar a Jesus Cristo, para renunciar à igreja, não renuncio. Eu renuncio o mundo, o prepotente poder. E Dionísio foi decapitado. Segundo uma lenda, uma tradição, quem olha a foto de São Dionísio, ninguém gosta muito de tê-lo, É um homem sem cabeça, pegando uma cabeça no chão, Que pintura mais esquisita. Mas é a pintura da época. Os artistas da época, a descrição no martiriológico, o artista pintou. Então, segundo a tradição, ele se reclinou, pegou a cabeça dele decapitada, pôs embaixo do braço e subiu lá onde ele está sepultado hoje, Tá, então, mas não sei qual. Mas então, sempre cortar a cabeça. Paulo foi decapitado. Por que cortaram a cabeça de João Batista? Então, significa o quê? Corta a garganta, corta a voz, mas não cala a palavra. Paulo disse assim: a palavra não está algemada. Eu vou falar um fato, mas nunca procurem ver, porque vocês ficam escandalizados. Esses Irã, quando tem aqueles condenados lá que vão ser fuzilados, que vão ser decapitados, é horrível a frieza com que o instrumento que eles usam para fazer esse corte, cortar a cabeça ali. Então é exatamente o que fizeram com os primeiros cristãos, o que fizeram com os apóstolos, o que fizeram com Paulo, o que fizeram com João Batista, calar a voz. Mas a palavra não, o verbo divino, a palavra que criou o universo, a humanidade, essa mesma palavra que paira sobre nós,
Essa mesma palavra que nós, filtrando de uma maneira a experiência humana, né, vai elaborando melhor a vivência da palavra, onde querem tirar de nós, tirar a palavra de Deus, quer dizer, cala a nossa voz, mas não cala a palavra de Deus. Queima-se a Bíblia, mas não queima-se Deus. Destrói-se as igrejas, né? Proíbe a fé das pessoas, mas não arranca aquilo que é o interior, a intimidade. Eu não sou qualquer coisa. Eu vim para o mundo com um elo, com uma ligação divina. Eu sou divino, nós somos divino. Mata a carne, mas não consegue matar a alma. Então a prepotência dos homens, que cada vez cresce mais, se julgam também nesse poder de querer matar a nossa alma, destruir as nossas famílias, destruir as nossas crianças. Hoje não era dia da igreja estar falando assim, contra o aborto, é dia do nascituro. Quer dizer, então, é dia mundial, não é só no Brasil, nem tem na liturgia, nem tem nada, não sei, acho que alguém viu falar alguma coisa, isso que ontem foi o dia do nascituro, né? Não veio falar. Então, o direito à vida, só Deus tem direito de dar ou tirar a vida. Aborto, jamais, legalizar aborto, permitir que isso seja feito assim de uma maneira natural, permitir então que o sistema de saúde auxilie as pessoas que assim queiram. Né? Como sempre digo, o desastre que depois fica, verdadeiramente um desastre, quando a pessoa é influenciada a abortar. Depois ela vai carregar para o resto da vida, aquela mãe, por pior que ela seja, ela vai carregar dentro da sua consciência que havia dentro dela uma vida que ela matou. Ela pegou uma faca, não assassinou uma criança que estava ao seu redor, mas aquela que estava dentro do seu ventre. Né? Como então, esses que vocês estão aí apoiando, né? Eu acho que não somos nós, graças a Deus, que estão apoiando esse tipo de coisa. Aborto é abominável, é excomunhão. Quem gosta de aborto é excomungado. Eu não sei porque vem na fila comungar. Então, mas a pessoa comunga, não, ela pega o pão, ela não pega o corpo de Jesus. Jesus sai dali com toda certeza. Quem defende aborto, quem defende toda essa barbaridade que a gente vê por aí. E nós só temos, aí não temos opções. Ou o mal que está diante dos nossos olhos, que nós sabemos, ou o bem para preservar o nosso país, nossa gente, nossa família, nossas crianças. Eu até recebi pelo WhatsApp, né? Uma figurinha lá, não sei como é que chama lá, e eu recortei. E depois fiz uma pequena montagem, não sou muito expert nessas coisas daí, né? Mas deu para entender bem. E mandei, algumas pessoas devem ter visto. Né? Duas crianças, aquele sorriso que você olha, você se contagia com aquele sorriso dessa criança. Imagine a risada do mal, sarcástico, mal, né? Você vê, né, no olhar. Aquilo exala, expele a maldade, o ódio do coração dessa gente do lado do mal. O lado do bem pode ser gente simples, gente burra, né? Gente sem cultura, mas tem a essência de Deus, tem o amor de Deus. Então aquele sorriso, né, transmite para nós uma confiança. Eu fico pensando, né, como que elogia o sorriso de uma criança, a beleza das crianças. Né? Como é o orgulho, eu sempre brinco assim, criança numa casa faz o velho ficar novo. Né? Ver os avós aí, talvez não tiveram muito tempo com o filho, aí o neto fica bobo, cai no chão, rola, né? Faz palhaçada para as crianças, quer dizer, renova. O idoso tem idade, mas não é velho, porque a criança vem renovar. Então quando vê o tipo de um sorriso desse, né, dessa figurinha que eu acabei de dizer, e eu escrevi ali, quanto custa isso? Quanto custa um sorriso de uma criança feliz, uma criança com saúde? Né? Quanto custa isso? Quanto custa aquela criança desesperada para sobreviver no ventre, que foi esfacelada, arrancada braço, perna, e depois colocado ali num pratinho frio, né? um recipiente de inox para ser vendido como produto de beleza, ou sei lá o quê. Quer dizer, quanto custa aquilo? Quanto custa esse sorriso? Eu fiz essa pergunta e deixei bem claro. Então, por que você quer dar isso para esse povo aí do mal? O povo da esquerda, roubar, matar esse sorriso no rosto das nossas crianças.
Por que será que o Brasil, assim, com toda essa prosperidade, com toda essa grandeza que nós temos, né, aquilo que eu sempre venho dizendo, disseram que o Brasil não presta, que o Brasil pega fogo, que o Brasil, né, não vê a realidade das estatísticas. Lá a infração, a maior infração do mundo está lá em cima, Brasil lá embaixo. Menor infração, diminuiu o desemprego. Quer dizer, o Brasil tem jeito, só precisa de gente que goste do Brasil. Gente que goste do povo, que goste de trabalhar em primeiro lugar. Né? Claro que a vadiagem, a bandidagem vai falar, não, aqui tá bom, aqui a gente recebe um trocadinho, já compra um fardinho de cerveja, já queima uma carninha e vamos vivendo. Aí depois recebe uma coisinha ou outra. Então, esses não querem mudar, porque eles não pensam na geração que está vindo, eles não pensam nos seus filhos. Aliás, esse tipo de gente tem 10, 12 filhos jogados para tudo que é canto. Então, como é que nós vamos nos pautar, né, basear num conceito, numa fé desse tipo de pessoas? Não tem valores, não tem critério, não tem embasamento. Então, portanto, a vida. Né? Então, Paulo, voltando aqui à reflexão de Paulo, Timóteo, não fique com vergonha, eu não sou prisioneiro bandido, eu estou preso por causa da verdade. Todos que falam a verdade morrem. Porque então Jesus foi contraditório ao templo, porque iam dizer que o templo era uma mentira, que o templo, o que diziam ali, não era o Deus. Meu Pai é misericordioso, eu vi meu Pai, eu sei o que ele... Então, portanto, a estratégia primeira, mate, vai matando, mata esse, mata aquele, as mortes misteriosas que ninguém explica, e de repente acabou, morreu, caiu o avião, caiu não sei o quê, como é que pode, né? Então, o mal, ele vive... O mal impera, o mal nos rodeia, o Salmo já diz, como um leão, a rugir ao nosso redor. Nós estamos cercados de todo lado com o mal. Então, gente de bem tem que, se preciso for, dar a vida sim pela verdade. Se preciso morrer, morra, mas não negue a verdade. Não obedeça o mundo, porque o mundo não te dá a vida eterna, só Deus que te dá a vida eterna. Leia lá os Macabeus, os irmãos Macabeus, para você entender melhor isso. Eles matam o teu corpo, mas não pode matar a tua alma. E nós estamos deixando levar então por safadezas, mentiras, falcatruas aí. Na verdade, tal. O que quer dizer isso? O povo votou optando pelo mal. Não, o povo não é tão mal assim. O povo não é tão ignorante assim também, né? Claro que não foi tudo isso. A gente pergunta assim, mas onde está esse povo que vota por lá, que escolhe o mal? Né? O povo que vota no Lula, sabe que tudo isso e vota nele. Onde está esse povo? Eles têm vergonha de falar que vota no Lula. Quer dizer, é outra safadeza. Tem vergonha porque sabe que é sujeira, que é bandidagem. E por que vota então? Agora, não joga a culpa no povo, porque o povo votou no bem, sim. Tem um monte de maldade, sim. Tem um monte de gente que votou por obrigação, por uma série de coisas ali. Né? Mas o bem venceu, de maneira até assustadora. Mas o mal tem poderes, tem tentáculos que estão impedindo aí. Então, é onde nós temos que entrar. O lado bem, então, vencer as falcatruas, conhecer os mecanismos, a sujeira toda, combater esse tipo de sujeira, né? Combater então essa maldade toda, repito, se preciso, que morra, mas que faça a coisa certa, porque morrendo para Cristo, Paulo está dizendo aqui para Timóteo, né? Morrendo para Cristo, com Cristo, nós ressuscitaremos. Aderindo ao mal, mesmo que você tenha uma plenitude da vida, você só restará para você o mal, o resto da tua vida, o inferno. Então, se você quer para si o inferno, vá lá para Cuba, coisa parecida aí. Agora, se você ama essa geração, esse sorriso das suas crianças, dos seus filhos, nós que estamos aqui ainda, né? Nossas esposas, nossos esposos, né? Se você realmente ama, se você realmente tem Deus no coração, se você tem valores, se a Bíblia ainda continua sendo importante na sua vida, então faça a opção pelo bem. O bem é Deus. E se essa for a nossa opção também, assim expressamos, né? Dizendo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso,